Olá, graça e paz destemida. Nós estamos hoje no devocional de conclusão do nosso livro, O Despertar da Leoa. Estamos fechando esse ciclo de meditar sobre esse livro e receber dessa inspiração profética, dessa voz da leoa para um tempo como esse. E sabe, mulher, hoje nós vamos falar sobre algo tão importante que é: ouça a voz certa. Eu estou no último capítulo desse livro, capítulo 10, né, para o último ali, para o 11, e a gente vai estar falando sobre as vozes que nós escutamos e a voz que nós precisamos levantar de corresponder a esse chamamento de mulheres ousadas como leoas destemidas em cumprir a vontade de Deus para um tempo como esse. Eu estava assistindo o primeiro vídeo dos nossos devocionais, que foi lançado agora, então vai fazer 9 meses atrás. E o primeiro dele falava sobre como conciliar todas as coisas. E o livro, ele começa falando sobre o testemunho dessa autora poderosa e inspiradora de Lisa Bever, que ela fala sobre um período onde ela estava com os seus filhos pequenos e ela estava prostrada, vivendo uma vida comum de fazer as coisas de uma forma natural, sem uma perspectiva espiritual e do propósito que Deus a chamou para esse tempo. Então ela é sacudida, ela é despertada nesse tema, de ser despertada para despertar outras. E de fato nós trilhamos aí alguns devocionais de muitas palavras e inspiração. E o meu desejo é, querida, que você possa ser essa voz dessa leoa destemida e contagiar, unir, ter comunhão com outras mulheres, multiplicando esse despertamento de que nós somos mulheres comuns que vivemos sobrenaturalmente. Amém? Então, voltando sobre o nosso capítulo 10 para o 11, nessa conclusão desse livro, eu quero falar sobre alguns tipos de vozes que nós escutamos. Nenhum tipo de voz exerce uma influência neutra na nossa vida. Sempre vai trazer algum tipo de influência. E nós temos vozes que nos mostram o nosso passado. Algumas situações que nós vivemos remetem a memórias de coisas que nós vivemos no nosso passado. E esses fatos, eles não podem ser mudados. De fato, os fatos, eles não mudam, eles já aconteceram. Mas nós podemos sim, em Deus, anular a mensagem que é essa memória, a mensagem que essa voz está trazendo para nós do passado, por meio de Jesus, por meio da palavra de Deus. Renovando a nossa mente e decidindo abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus e calar as vozes do passado que traz acusação, frustração, qualquer tipo de condenação. Então, eu quero que você abra aí comigo na página 218 desse livro, porque eu quero ler um trecho para você, que fala assim: sua jornada pela vida é acompanhada por muitas vozes e influências. Algumas fortalecem e reforçam a sua direção. Outras influenciam você e a desviam do caminho dessa direção. Algumas vozes incentivam você a seguir os caminhos ainda desconhecidos e outras vozes a detêm. Há vozes do seu passado, vozes da família, vozes da decepção, vozes do medo, que intermitentemente gritam e sussurram. Desvie-se para o lado. Volte para trás. Você não pode falhar. Você pode se machucar. Essas vozes a incentivam a se proteger. Ou até muitas vezes eu diria, a fugir de se expor ao propósito de Deus. Então essas vozes do passado, vozes que talvez você ouviu na infância, ou que você continua ouvindo, de pessoas que não creem no Deus que você crê, ou que não conseguem ver como você está vendo, com a visão de Deus.
Você pode sim cortar a influência dessas vozes, se abrindo em fé para ver como Deus vê essa situação e se enxergar como Deus lhe enxerga. Então, toda voz, ela tem uma influência sobre nós. E eu estava vendo, né, esse capítulo, ele fala, associa tudo isso às Crônicas de Nárnia, porque a autora, ela leu essa série quando ela era criança. Na verdade, uma ministra que eu estava ouvindo, e quero te indicar, ela tem o áudio de todos os capítulos desse livro. Eu indiquei em um outro devocional, se você ainda não leu ou se você deseja reler, você também pode ouvir, porque tem os áudios no YouTube, né, que uma ministra faz ali a leitura e é muito agradável. Eu também ouvi todos os áudios e ela conta o testemunho pessoal dela, que quando ela era criança, ela ganhou essa série, né, de livros, e que hoje nós temos o filme. E existe um momento onde a Lúcia, que era a mais nova ali daquele grupo, né, que contextualiza o contato deles com esse mundo de descobertas, né. E eu quero trazer uma contextualização para vocês que está no livro, nesse capítulo, né, que fala a respeito das Crônicas de Nárnia. Ela traz essa parte do livro, ela cita inclusive aqui, onde a Lúcia, que era a menina mais nova, ela vê o Aslan, que é o príncipe, que é aquele leão, né? E ela estava com todos os outros ali, a equipe, e ela vê ele de um lado, mas ninguém mais vê. E ela percebe que é ele, que ele está chamando ela para aquela direção. E ela compartilha com os outros e diz, o Aslan está ali, ele está nos direcionando para aquele lado. E eles não veem o Aslan, eles não veem o leão como ela está vendo. E eles não acreditam naquilo que ela está falando. E ela insiste. Eles perguntam, mas como você sabe que é ele? Como você viu ele? Ninguém mais viu. Ela diz, eu sei o que eu vi, eu sei que era ele. E ela tem convicção de que ele está chamando ela para aquela direção. Porém, eles não concordam, eles querem ir para o outro lado. E ela acaba seguindo o que a maioria está querendo e indo para o outro lado. Então, eu quero contextualizar isso com a voz que a gente está seguindo. Naquele momento, ela recebeu a visão. Foi ela que recebeu a direção que era para seguir. Mas por causa da influência dos amigos que não tiveram a mesma visão que ela teve, ela acabou indo para o lado errado. E eles, no caminhar das crônicas, da história, eles acabam trilhando um caminho errado e precisam depois corrigir a rota. Sabe, a visão estava com ela, mas ela acabou ouvindo as vozes erradas. Ela acabou indo por um caminho errado porque ouviu a influência e a voz errada. Eu quero te incentivar e te inspirar. Quando você, mulher, perceber, discernir que Deus está te mostrando algo, que Deus está te convocando, te chamando a uma direção, te mostrando algo, como eu creio que Ele te mostrou através desse livro, te despertando para um tempo como esse e te mostrando que você sim é destemida, que você tem uma voz para um tempo como esse. Você precisa olhar para o Aslan, para o grande leão da tribo de Judá e de dizer, mesmo que outros não vejam, mesmo que outros não acreditem, eu vou pelo que Ele está me mostrando. Eu vou ousar crer que o que Ele diz é suficiente para a minha vida. E eu quero te incentivar, seja despertada para um tempo como esse. Não deixe que as vozes do mundo, que os princípios errados que estão sendo implantados na família, na sociedade, nos seus familiares, sejam para você comuns. Você está sendo despertada para que você tenha uma voz, a voz de Deus para essa situação que você está vivendo. Uma voz de Deus para influenciar na esfera onde você está. Como uma leoa destemida, ninguém vai te calar se você ouvir e você pegar a visão de Deus para a sua vida. E eu creio que você está sendo levantada para esse tempo.
para se ver capaz, porque o Deus de toda capacidade está com você. Ele é o leão, ele tem um rugido, mas também ele sussurra para você hoje: filha, eu te chamo, eu te desperto, não torne comum o meu chamado, não se acomode, não se acostume com a paisagem, mas se levante e seja aquela que vai transformar o ambiente onde eu te coloquei. Amém, mulher? Esse é um tempo onde nós vamos corresponder a essa voz com intrepidez, como mulheres destemidas, como de fato Ele nos chamou. E eu quero ler com você 1 Pedro 5:8. Sabe, o leão ele está do nosso lado, mas existe um enganador, um que é malandro, um que só sabe mentir, que quer se fazer como ele, para nos enganar, para nos manter paralisadas, para nos manter nas vozes do passado, nas vozes de acusação. E eu quero ler com você em 1 Pedro 5:8, fala assim: sejam sóbrios, sede sóbrios. O que é isso? Temperados, equilibrados mentalmente. Vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, com uma fome feroz, buscando a quem possa devorar. Essa é uma versão amplificada da Bíblia da Joyce Meyer que eu estou lendo e que traz essa ideia de que o diabo, ele está ao nosso derredor, como um leão, porque ele não é o leão. Eu quero te lembrar que tudo que ele tem rugido, querendo devorar você, feroz, se mostrando como alguém que é poderoso. Eu quero te lembrar, o poderoso, o maior está do seu lado. Pegue todas essas palavras, pegue o que você tem recebido, o que você tem visto nele, no leão da tribo de Judá, e ande sobre essa verdade. Cale as vozes do medo. Cale as vozes da condenação, cale as vozes do passado e ouça o sussurro do leão te chamando. Desperte-se, leoa destemida, e faça tudo que eu convoquei você para fazer nesse tempo. Em nome de Jesus, mulher, toda habilidade está sobre você e nós somos ousadas e cheias da vida de Deus. Viva na prática dessa palavra, seja inspirada por esses devocionais, compartilhe, multiplique isso em nome de Jesus. E eu quero te ver na próxima semana, nós vamos lançar os próximos devocionais e vamos seguir mulheres destemidas que priorizam Deus e que avançam para o propósito dele, em nome de Jesus. Eu amo você, um beijo e até logo.